Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você que está nos acompanhando aqui pelo desafio, a nossa aula preparatória para o Enem 2025. Agora há pouco você teve aula com o nosso professor Wirley sobre redação e agora comigo, professor Guara, nós vamos prosseguir o estudo sobre história. Na verdade, ciências humanas, no componente curricular de história. Só para você relembrar, nós já terminamos todo o primeiro tópico para o Enem. Veja bem, nós começamos na metade de julho e na metade de agosto nós terminamos todo o tema 1, que foi sobre diversidade cultural, conflito e vida em sociedade. Nós discutimos 5 subtópicos desse tema 1. E hoje nós estamos entrando no tema 2, certo? Então veja bem como nós estamos aqui objetivo contigo, te trazendo os principais temas da matriz curricular do Enem, que são sempre cobrados na prova de humanas, na parte de história. E o tema 2, para você que de repente já acessou aí a matriz de referência, não é? Você pode acessar entrando no site do MEC, você clica lá em INEP, e aí lá tem uma abazinha, você vai lá, matriz de referência para o Enem, clica lá, baixa e você pode ir acompanhando os temas de todos os componentes curriculares e das 4 áreas de conhecimento. A área de linguagem e suas tecnologias, a área de matemática e suas tecnologias, a área de natureza e suas tecnologias e a nossa área de ciências humanas e sociais aplicadas. Beleza? Tema 2, olha só comigo, formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Tema que sempre traz alguma questão para a prova do Enem. E aí a gente vai trazer na aula de hoje grupos sociais em conflitos no Brasil imperial e a construção da nação. Esse tema eu vou linkar com o tema 1 que nós já estudamos. Foi que a gente trabalhou no tema 1. Olha só, lembra aí, patrimônio histórico e artístico-cultural. Nós trabalhamos a formação da nossa cultura brasileira, trabalhando a cultura material e a cultura imaterial, fazendo a diferença entre as duas, trazendo exemplos. Depois nós trabalhamos a cultura indígena e a sua contribuição para a formação da nossa identidade, a cultura africana também com as suas contribuições para a formação da nossa identidade brasileira, a cultura dos colonizadores que para cá trouxeram através do processo colonizador, junto com a Igreja Católica, o processo de moldar esta sociedade, que a gente chama de sociedade colonial. E aí você tem as 3 matrizes étnico-culturais que resultaram a sociedade brasileira e construíram a nossa identidade nacional. E depois a gente tratou da ideia da conquista da América pelos europeus, quando da chegada dos colonizadores aqui, as consequências que os povos originários que habitavam este território tiveram com um impacto, com um confronto entre as culturas europeia e as culturas indígenas que aqui se encontravam. Bem, a partir daí a gente tem a ideia, nós já passamos para você, a ideia da sociedade colonial. Então eu tenho uma sociedade colonial que ela era basicamente, e aí eu vou fazer assim, melhor para você aí que está comigo, você que tem um caderninho, que gosta de anotar, então eu vou te dar aqui o perfil, não é? Só para a gente lembrar, o perfil da sociedade colonial brasileira. O perfil da sociedade colonial brasileira. Então, a sociedade colonial brasileira, ela era uma sociedade patriarcal, uma sociedade baseada no tradicionalismo, então ela era patriarcal, tradicional. Essa tradição é conservada através das elites dominantes, então ela é conservadora. Ela era uma sociedade baseada no meio rural. Ela era uma sociedade católica, então a religião predominante aqui era a religião católica. Ela era uma sociedade escravista, certo? Escravista, e era uma sociedade masculina, o
O homem é o dono da casa, o homem é o chefe da casa, a patriarca é o chefe, o senhor de engenho, o senhor de café, masculina. Mulher não tem direito, mulher só vai ter direito lá na virada do século XIX para o XX, e início do XX a gente tem alguns direitos dados às mulheres. Mas mesmo durante a sociedade imperial, bem aqui, o Brasil imperial, com os movimentos sociais, a gente vai ter uma espécie de avanço no aspecto desta sociedade masculina que, preste bem atenção, eu estou falando de uma sociedade masculina onde a mulher não tem direitos garantidos em lugar nenhum. O único direito da mulher é de ser submissa ao seu marido, sociedade patriarcal, tradicional, conservadora. Certo? A sinhá manda na casa grande, na ausência do senhor. O senhor chegou na casa grande e ela não tem mais poder de mando. Ela cuida da cozinha e da despensa da casa. Estas são as relações sociais familiares que nós chamamos. O outro aspecto é masculina nesse momento. Quando as mulheres passam a ter direitos, esta sociedade com ranços patriarcais masculinos, ela vai tentar combater esses direitos adquiridos pelos movimentos sociais femininos no Brasil. Ali pelo início dos anos 10, dos anos 20 do século passado. E aí eles vão tentar impedir que ela exerça o seu direito e aí a sociedade se torna machista. Então, a sociedade machista é quando as mulheres têm direitos garantidos e os homens não querem deixar elas exercerem esses direitos. E aí você tem, então, o chamado machismo. Ok? Lá na frente a gente avança um pouco mais sobre isso nos movimentos feministas do início do século XX, final do XIX, quando falarmos de movimentos sociais nesse período, certo? Então, aqui eu tenho o perfil da sociedade colonial. Este perfil de sociedade ele não vai mudar, tá certo? Esse perfil de sociedade ele vai continuar durante o Império do Brasil. Ele continua durante o Império do Brasil. Então, ele vai continuar de 1822 até a queda do Império. Então, durante o período do Império, esta sociedade se mantém desse jeito. E ela vai continuar se mantendo desse jeito aqui, tá certo? Até a chamada Primeira República. A gente vai ter esse perfil de sociedade durante a Primeira República, 1889, 1930. E ela avança um pouquinho nesse mesmo perfil até os anos 40, anos 50 ali, aí eu tenho um processo de evolução dos direitos das mulheres e outros grupos que também vão adquirir direitos, como o movimento negro, que desde o 19 começa o seu processo de resistência, passa pela primeira década dos anos do século XX, na década de 20 o movimento negro também começa a se organizar. A gente já falou disso lá em Cultura Africana, você vai lembrar do movimento negro unificado, lá dos anos 70. Então você tem da década de 20 até os anos 70 esse processo de fortalecimento do movimento negro, movimento das mulheres. Aí você tem outros movimentos sociais que também vão contribuir para a formação de uma sociedade um pouco mais democrática, que é o que a gente está tentando construir a partir da abertura política, fim do regime da ditadura civil-militar no Brasil, até os dias de hoje. Seguiu aí a linha, a cronologia? Beleza? Então, dado essa ideia para você, do perfil desta sociedade colonial, a gente vai entender as lutas dos grupos sociais que compõem este Brasil. Então, a gente começa a trabalhar aqui, né, a ideia de que o período imperial brasileiro, que vai de 1822 a 1889, ele foi marcado por intensos conflitos sociais que moldaram profundamente a construção da identidade nacional. Então, eu também posso trazer como uma das primeiras características do período do Império esse momento de intensas disputas entre os grupos sociais dentro do Império do Brasil. Bem, para eu entender essas lutas, esses conflitos, eu preciso entender de que maneira se deu a nossa independência. Então, de que maneira se deu a independência do Brasil? Qual é o perfil da nossa independência? E aí eu queria também que você, vou já colocar o perfil, mas vamos terminar essa introdução rápida aqui.
Então, aqui, esta aula, né, examina como diferentes grupos sociais, que vai das elites agrárias aos escravizados, das províncias rebeldes aos militares e intelectuais, contribuíram através de suas lutas e contradições para a formação do Estado-nação brasileiro. Analisaremos assim como essas tensões influenciaram instituições políticas, relações econômicas e estruturas sociais que permanecem relevantes para compreender o Brasil contemporâneo, ou seja, o Brasil atual. Então, para eu perceber isso aí, eu vou trazer para você, que é bom que você anote também, né? Eu vou trazer para você qual é o perfil da nossa independência, ou seja, eu vou colocar quais as características da nossa independência. Tá? E você que gosta de anotar no seu caderno, anote aí. Quais as características da nossa independência? Então, eu vou identificar contigo as principais características. Então, a primeira característica é que a nossa independência, ela é fruto de um arranjo político. Um arranjo político entre as elites agrárias. É interessante a gente entender isso. Ela é um arranjo político entre as elites agrárias e o príncipe regente. Quem era o nosso príncipe regente? Dom Pedro. Então, primeira característica da nossa independência. A nossa independência não tem guerra de independência. Isso é interessante perceber dentro da história da formação do Estado-nação brasileiro. A nossa independência, ela tem uma ausência, segunda característica, eu tenho ausência de guerra de independência. Eu tenho ausência de guerra de independência. Ok? Ausência de guerra de independência. Ou seja, não existe um aspecto de conflito armado, prolongado, entre o exército de independência, o exército nacional, contra o exército dos colonizadores. Não existiu confronto direto entre um exército liderado por Dom Pedro, o príncipe regente, um exército formatado por homens voluntários de todas as províncias, contra o exército português. Isso não existiu. Aí alguém pode dizer aí no chat, mas professor, existiu aqui um capítulo no livro de história que eu estudei, chamado de As Guerras de Independência. Tá, vamos analisar legal isso, vamos analisar pela história, né? Inclusive hoje é o dia do historiador, e a gente tem que entender pela ciência da história, que o mundo está cheio de narrativas, de fake news, de coisas inventadas, mas a gente tem que ir para a história que analisa tempos dentro do seu tempo, analisa documentos, analisa os eventos a partir da narração daqueles que testemunharam os fatos, registraram isso, ou não registraram, e se foi descobrindo ao longo do tempo. Então vamos entender essa tal de guerra de independência. Nós tivemos um conflito no Piauí, por exemplo. Nós tivemos um conflito no Grão-Pará. Nós tivemos um conflito na Bahia. Mas se você olhar o próprio capítulo, ele vai dizer que foram conflitos regionais, locais, onde o corpo de portugueses era muito presente nesses espaços, e esses portugueses que estavam nesses espaços, eles resistiram, né? Eles se negaram a aceitar a independência, e aí a população desses territórios tentaram tomar armas e tentaram participar do processo de independência, tentaram ajudar na construção da nação brasileira. Só que tem um aspecto aí que é necessário eu citar. O príncipe regente, quando ele estabelece o independência ou morte, ele vai contratar mercenários para apaziguar essas províncias que estavam em conflitos. Então ele chama mercenários com experiências, logicamente o mercenário é alguém que tem experiência em guerra, então você tem Labatut, você tem Grenfell, que são pagos pelo príncipe regente para apaziguar essas províncias.
A mensagem era a seguinte: eu não quero que vocês se envolvam aqui na independência, porque eu já declarei a independência. A independência foi declarada por mim, é a partir de mim, sou eu que vou fazer o Estado. Eu não quero a participação do povo. Não há projeto para vocês participarem da independência, porque eu tenho um acordo com os senhores de terras. Eu tenho um acordo com os senhores de terras, tá certo? Então, nesse caso, eu não tenho guerra de independência, como aconteceu lá nas 13 colônias, como aconteceu nas colônias espanholas também, quando eu tenho San Martín, eu tenho Simón Bolívar, que são os libertadores da América, não é? que lideraram exércitos, libertando os territórios que eram ocupados pelos espanhóis. No Brasil, você não tem esse aspecto. Então, no Brasil, você tem uma independência fruto de um arranjo político, de um acordo político entre as elites agrárias e o príncipe regente, que tinha interesses em continuar no poder, porque ele estava no poder, ele era príncipe regente do Reino do Brasil, que fazia parte do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Então, nós éramos um Reino Unido muito parecido com a Inglaterra. Você já ouviu dizer que os ingleses, os britânicos, né? Os britânicos é um conjunto de países. E aí, você tem o Reino Unido ali, que é composto por alguns países. Assim era o Brasil. Então, em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido. Nós não somos mais colônia. Acabou a colônia com o fim do Pacto Colonial em 1808. Em 1815, a gente é elevado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Nesse aspecto, havia um governante aqui que não era mais governador geral. O governante aqui era o príncipe regente. Está entendendo aí? Está entendendo? Olha só, como eu não tenho guerra de independência, eu não tenho também a participação do povo. Então, eu tenho uma ausência de participação popular. Anote aí, ausência de participação popular no projeto de independência, né? No projeto de emancipação. O projeto era do príncipe e das elites. Então, eu não tenho a participação do povo no processo. E quando o povo quis participar, o Estado que estava se formando, se organizando, disse: não, vocês não vão participar. Tanto é que o Grão-Pará só vai aceitar a independência, aderir à independência quase um ano depois. Em 15 de agosto de 1823, o Grão-Pará aderiu à independência. Tanto é que eu sempre digo, a independência aqui para o norte, ela tem que ser comemorada depois, não é? Depois. Não no 7 de setembro, mas no 15 de agosto. Só que é no 7 de setembro, mas aí é uma articulação já depois, lá com a proclamação da República. A gente vai analisar isso lá na frente, tá certo? Então, nesse caso, o que é que eu tenho? O povo não participa do projeto de emancipação, não tenho guerra de independência, porque as elites fizeram um acordo com o príncipe regente, que chegou e disse: eu quero continuar governando. E aí as elites, aí alguém pode perguntar: professor, mas por que as elites fizeram um acordo com o príncipe regente? Porque com a independência, e aí as elites estavam acompanhando as independências dos países espanhóis, e lá eles estavam fazendo o povo participar, trazer o povo, transformaram a maioria dos territórios espanhóis, das colônias espanholas, em república, e havia uma parte das elites que queriam isso no Brasil. Isso não era interessante para Dom Pedro, e aí as elites mais conservadoras, olha para cá, mais conservadoras, mais tradicionais, também vão concordar com Dom Pedro. Não, ninguém quer a participação da plebe nesse processo, da gentalha nesse processo. Então, e aí havia uma outra situação. O medo de, com o processo de emancipação, se declarar a abolição da escravidão. A escravidão, veja bem aqui, sociedade escravista, a escravidão era a base de sustentação socioeconômica desta sociedade elitizada, onde a base da riqueza era a posse da grande propriedade, onde se produzia através da monocultura para atender o mercado externo, e no primeiro momento a cana-de-açúcar, e nesse momento aqui da independência o café,
E então as elites temiam a abolição da escravidão e temiam ficar sem essa mão de obra que eles investiram, porque eles compravam os seus escravizados. Ok? Mesmo como nós vimos nas aulas anteriores, os escravizados que reagiram contra esse processo através das fugas, dos quilombos, dos movimentos, enfim. Mas as elites tinham medo. Então o que as elites vão fazer? Príncipe, nós vamos fazer um acordo aqui. E nesse acordo, o que é que eu tenho? A manutenção, outra característica da nossa independência, a manutenção da escravidão. Porque atendeu aos interesses das elites agrárias. Interesse do príncipe em continuar governando. Ele vai dizer, olha, mas para continuar governando, eu quero que continue governando a minha família. E assim eu não aceito uma república aqui. Então eu não quero essa ideia de república no Brasil. E aí as elites, tá bom, não vai ter república, então a gente vai ter a monarquia. É a única colônia nas Américas que não será uma república, será uma monarquia hereditária. Ou seja, manter a família de Dom Pedro no poder. Certo? Olha aí as características da nossa independência. Inclusive, muda a data. Lá, no final do primeiro reinado, muda de 7 de setembro. E é tão assim, nas mãos do príncipe, que ele é que cria, ele que elabora o hino nacional. O hino nacional é hoje chamado de o hino da independência. Aquele hino da independência que você cantou ou canta, que se lembra, e se não se lembra, depois aí entra na internet, aí coloque lá hino da independência, e aquela letra é composição de Dom Pedro, e aquele hino era o hino da nossa nação, era o nosso hino nacional, que será substituído depois por outro hino nacional, que mais tarde virou o hino da proclamação da República, porque é substituído pelo hino atual. Tá certo? Acompanhando aí? Então eu tenho esse processo aqui, que mantém o mesmo projeto da sociedade colonial, que se mantém a mesma sociedade imperial. Se mantém a mesma sociedade imperial. Tá? E continua a ideia do cidadão no império. O que é ser um cidadão no império? O mesmo critério para ser um cidadão lá na colônia. Branco, católico, bem casado, dono de escravo, dono de terras, livre. Esse é o critério para ser um homem bom durante a colônia. No império, o homem bom passa a ser chamado de homem de bem. Um homem de bem. Um homem bom, homem de bem. Homem de bem, ele teria que ser um homem de família, então ele era chamado de homem de bem, ou homem bem casado, ou um homem de família. Você já deve ter ouvido essas expressões, e principalmente nas obras de literatura do século XIX. Acompanhando aí, faça o link, humanas com linguagens lá. É por isso que a prova do primeiro dia são linguagens e humanas juntos. As temáticas se aproximam. O Enem é uma prova interdisciplinar, não esquece disso. Então você tem que estar linkado com os conhecimentos para entender o contexto, beleza? Então, passando aqui, a gente volta, né? A gente volta para o texto. E aí, aqui na imagem, eu queria que você olhasse esse homem bom aí. Olha essa imagem que eu escolhi aí. Tá certo? Olha esse homem bom. Olha aí o perfil do homem bom, não é? Então, você tem um homem bom, você tem aqui a sua grande propriedade, lá ao fundo a casa grande, né? Bem aqui, ó, a casa grande. Fazia jus ao nome. Casas com 20 quartos, 25 quartos, não é? E aqui você tem a mão de obra escravizada, você tem aqui a grande propriedade, tá certo? E aqui o perfil de um homem bom. Então, as elites
as elites políticas e econômicas. Quem são as elites políticas e econômicas nesse momento? Aí eu trago o conceito para você. Então são senhores de engenho, cafeicultores e o projeto de nação, veja bem, o projeto de nação aqui, né, eles são organizados justamente por essas elites que representaram a força motriz da construção do projeto nacional durante o Império. Dividida entre tradicionais, né, que são os senhores de engenho do Nordeste, e os ascendentes do Vale do Paraíba, do Oeste Paulista. Essas elites exerceram influência determinante nas estruturas políticas e econômicas e elas definiram como seria o país nascente. Ok? Então, nesse aspecto, quem são os donos do poder? Vamos chamar assim, até nome de um livro do Boris Fausto. Os donos do poder. Quem são os donos do poder no Brasil do Império nesse momento? São as elites agrárias. Quem são elas? Os senhores de engenho do Nordeste, que estão desde o período colonial. Eu tenho os senhores do café do Vale do Paraíba. Esses senhores do café do Vale do Paraíba têm o mesmo perfil dos senhores de engenho do Nordeste, são patriarcas, são conservadores, são tradicionais, são escravocratas, vivem no meio rural, são os chefes de família, né? Ele é o senhor da propriedade. Lá no Oeste Paulista, eu vou ter uma certa diferenciação a partir do final do Império. Esses do Oeste Paulista serão um pouco mais liberais no sentido econômico. Um pouco no sentido político, mas no sentido sociocultural se mantém nos mesmos moldes da sociedade do Nordeste e da sociedade do Vale do Paraíba. Porque eles são descendentes desse grupo, eles são resultados desse contexto. Então, a sociedade do Império se mantém nos mesmos moldes da sociedade do período colonial. Certo? Então, eu tenho o poder dos senhores de terra, olha só, o poder dos senhores de terra, os donos do poder. A economia brasileira no período imperial, ela se fundamentava na grande propriedade monocultora e exportadora. Não esquece essa característica da economia, dependente do trabalho escravo. Então, esse modelo é herdado do período colonial, ele concentrava enormes extensões de terra nas mãos de poucos proprietários que formavam a base da aristocracia brasileira. Eu tenho aqui uma espécie de aristocracia. A posse da terra não apenas representava riqueza material, mas conferia poder político e status social. Então, a base da riqueza, posse da terra. A posse da terra me dava, como senhor de terras, como senhor de engenho, como senhor de café, poder político, porque como eu sou um homem bom, um homem de bem, sou eu que assumo os postos de poder dentro do império, dentro da nação que está surgindo. Então, nesse aspecto, eu tenho a formação de um Estado-nação a partir do meu projeto, a partir da minha visão, certo? Então, nesse aspecto, eu posso identificar o Estado Nacional sendo resultado dos interesses dos senhores de terra. Resultado dos interesses dos senhores de terra. Certo? Os senhores de engenho nordestinos, que dominaram a economia colonial com a produção de açúcar, viram seu poder econômico declinar progressivamente durante o século XIX, embora mantivesse significativa influência política ainda. Simultaneamente, os cafeicultores do Sudeste, particularmente do Vale do Paraíba, primeiramente eu tenho no Vale do Paraíba, nesse território vai se organizar os senhores mais conservadores. Vai acompanhando aí, porque já vou introduzir um outro conceito aqui dentro desses senhores de terra, que vai levar à questão dos conflitos entre esses grupos sociais. Certo? Eu tenho a organização social no Brasil do Império, os movimentos sociais que surgem aqui dentro do Império. Século XIX, o pensamento político que começava a sair da Europa e influenciar a nossa sociedade.
como a ação do Estado-nação vai se apresentar, direcionando políticas para os interesses das elites, excluindo a maioria da população, tirando do foco as camadas populares, não é? E aí como que isso vai se dar, esse conflito? E aí nesse meio termo as elites também vão entrar em conflito. Então eu tenho que entender que no primeiro plano eu tenho as elites do Vale do Paraíba. Essas elites vêm dos cafeicultores mais tradicionais, mais conservadores, vou chamá-los de mais antigos. E mais tarde, como diz o texto, vem o Oeste Paulista, que vai emergir como uma nova força econômica, inaugurando um gradual deslocamento do eixo político do Nordeste para o Sudeste. Então, o eixo de poder vai sair lá do Nordeste, antes chamado de Norte, e ele vai ser deslocado para o Sudeste. E aí o Nordeste entra em processo de declínio econômico, mesmo mantendo uma certa participação no aspecto político da sociedade, mas no aspecto econômico eu tenho um enfraquecimento da produção açucareira, que mais tarde vai se buscar outros produtos para substituir essa produção em decadência. Eu tenho o fortalecimento, o crescimento e fortalecimento da produção cafeeira, mais tarde percebendo esse eixo de poder se concentrando no Rio de Janeiro, centro do Império, e as elites do Sudeste vão entrar em disputa por esse poder. O Nordeste vai surgir lá um tipo de resistência, um tipo de pensamento de conflito contra o que eles vão chamar de Brasil do Sul. Então eu tenho o Brasil do Norte, daí começa esse processo de separação entre nortistas e sulistas. Então eu tenho esse aspecto de o Norte ficar um tanto quanto abandonado pelas políticas do governo imperial, o Sudeste fortalecendo os interesses dos senhores de café do Sudeste, em um primeiro plano os senhores do Vale do Paraíba e em seguida os senhores do Oeste Paulista, e mais tarde esses dois grupos vão entrar em conflito em busca de hegemonia dentro do poder do Império, dentro do poder político imperial. E aí, alguns momentos, alguns flashes, os senhores do Nordeste vão estar participando do cenário político. No entanto, alguns acontecimentos que vão ocorrer no Nordeste durante o período de independência ou de emancipação política do Brasil vai fazer com que esta região seja um tanto quanto abandonada e as elites dessas regiões vão se opor ao governo central do Império e vão desenvolver uma ideia que mais tarde será chamada primeiramente, de ideias exaltadas. Eles começam a ser conhecidos como exaltados, que vão adquirir ideias socialistas, ideias republicanas. Esses exaltados, mais tarde, serão chamados de liberais. Juntamente com o Oeste Paulista, que também vai tender um pouco para o pensamento republicano, para a questão de abolição da escravidão. E aí, nesse aspecto, liberais vão entrar em conflito político direto contra os conservadores, até o momento em que seus interesses não são atendidos. Atender os interesses das elites, as elites se abraçam, abrem um bom vinho, celebram e a vida continua com os interesses de cada grupo político sendo atendido pelo governo do Império, enquanto as camadas mais pobres e a questão dos escravizados deixada ainda de lado, ninguém pensa nesse aspecto. As camadas médias também ainda não têm participação muito grande, não há investimento na indústria, a indústria ela é muito frágil, porque o centro econômico é justamente a produção do café. Ok? Mais tarde o café será chamado de o sustento do império. Não é? Tem uma frase que vão falar, o império é o café. O império é o café. O que significa isso? O café sustenta economicamente, politicamente, culturalmente a sociedade do Império Brasileiro. Logicamente, dentro disso, nós vamos ter um conflito dentro desse império que, segundo o texto que a gente viu lá no início, né, nós temos intensos conflitos, marcado por uma instabilidade, principalmente o primeiro reinado.
tá certo? Essas elites rurais, apesar de diferenças regionais, compartilhavam interesses comuns, olha aí, que se refletiram no projeto de nação. O projeto de nação não tem participação popular. O projeto de nação não pensava educação para todo mundo, não pensava distribuição de terra para todo mundo. O projeto de nação era um projeto das elites, dos grupos que estavam no poder ao lado do príncipe regente, agora nosso imperador. Lembremos da lei de terras de 1850, lá na frente. Interesses sendo atendidos, implementado. Então, o projeto de nação implementado seria manutenção da ordem escravista, que a gente já colocou isso ali, preservação da grande propriedade e garantia de continuidade da economia agroexportadora. Tá aí, o projeto de nação é esse. Interesse do príncipe, mantenha a monarquia. Ok? Mantenha a monarquia. As elites têm um primeiro plano, apoiam o príncipe nesse seu projeto. Mais tarde, eles vão entrar em conflito com o príncipe regente, certo? Acompanhando aqui o nosso material. Então, eu tenho a nossa independência. Que tipo de independência foi a nossa independência? Bem, aqui eu falo para você algumas características da nossa independência. Não há participação do povo no projeto de independência, não há guerras de independência, é um arranjo político, é uma gambiarra, vamos colocar assim, é um conchavo, coisa que nesse país é muito presente, frequente, no percurso da nossa história, desde a colônia, passando pelo Império, a Primeira República, depois na Segunda República, até os dias de hoje, você tem esses arranjos entre as elites que detêm o poder em suas mãos. Primeiramente o poder econômico, depois o poder político e depois a influência sobre a sociedade através do controle cultural. Então é entender um pouco disso. E nesse processo construiu-se a nossa identidade como brasileiros. Ok? Fechando? Então a primeira ideia que está dizendo no texto é que a nossa independência foi uma independência conservadora. Olha aí. Por que conservadora, professor Guara? Porque a forma como se deu a independência brasileira, sem ruptura social profunda, mantendo a estrutura econômica colonial, refletiu os interesses dessas elites que temiam revoluções populares, como a ocorrida no Haiti. Então, a nossa independência não tem uma ruptura profunda social. Ela mantém aquela mesma estrutura, bem aqui, ó, da sociedade colonial. Lembra que no início da aula eu disse: continua patriarcal, tradicional, conservadora, rural, católica, escravista, masculina, excludente. E esse perfil não muda com a independência, ele se mantém. Ou seja, atendendo aos interesses dessas elites agrárias. Eu não tenho a participação do povo no processo. Então, se tem um projeto de independência conservadora, aí alguém pode estar perguntando: mas o que foi que aconteceu no Haiti? O Haiti, nós tivemos a revolta dos escravos no Haiti, tomando o poder das mãos dos senhores de terra. Ocorreu uma grande revolta, que depois a gente chama de Revolução do Haiti. O processo de independência do Haiti teve a participação dos escravizados, a participação dos pobres. É um negócio assim que abala as estruturas das elites no Brasil, porque aqui a gente tem aí em torno de 3 milhões de escravizados, muito mais do que aqueles que eram tidos como a elite agrária. Então havia esse medo dessas revoluções populares, esse temor por uma revolta popular que pudesse acabar com as estruturas coloniais estabelecidas, estabelecer uma nova organização social, de repente implementando uma república no Brasil, essa república tendo a participação da população no projeto de construção dessa república, e logicamente isso é uma ameaça àqueles que estão lá no poder desde os tempos da colônia. Então eles se fecham, fazem um acordo inicial com o príncipe que estava aqui, também
ansioso para continuar governando, continuar no poder, o que vai acontecer em um primeiro momento. Em seguida, há uma ruptura entre os interesses de Dom Pedro I e os interesses das elites que sustentavam o parlamento, provindas dos interesses agrários, das grandes propriedades, de uma sociedade caracterizada por esse perfil aqui apresentado para ti. Certo? Então, a Constituição de 1824. Eu queria que você aí anotasse uma questão. A gente está entrando agora na formação... Está entrando agora na formação do Estado Nacional Brasileiro. Então, nós estamos falando da formação do Estado Nacional Brasileiro. Então, este Estado Nacional Brasileiro, ele vai ser conservador. Então, o nosso Estado Nacional, ele será conservador, né? Esse Estado Nacional, ele vai estar fundamentado nos interesses das elites rurais. Nos interesses das elites rurais. Então, não esquece disso, certo? Não esquece disso. O nosso Estado Nacional, ele é conservador. Quando se lê a formação do Estado-nação brasileiro, a gente tem que entender algumas situações. A primeira situação que a gente tem que entender é a seguinte: não se pensou em um primeiro momento em formar a nação, ou o Estado-nação. Pensou-se primeiramente em formar o Estado. A ideia era a formação do Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro a partir dos interesses das elites agrárias. E essas elites conservadoras. Essas elites se mantêm assim no processo de independência. Essas elites não deixam as camadas populares participarem do projeto. Não há essa participação das elites do projeto. Se não há participação das elites populares, das camadas populares no projeto, que tem interesse mais das elites, que tem o interesse de manter as mesmas estruturas do período do colonial, podemos afirmar categoricamente que é conservador. O Estado que se forma é baseado no conservadorismo elitizado, de acordo com os interesses desses senhores de terras que não queriam, vamos falar aqui assim, bem popularmente, não queriam largar o osso e que não querem, até hoje, largar o osso. As elites continuam aí, estabelecidas através dos poderes estabelecidos pela atual república, interesses que foram lá confirmados pelo parlamento da monarquia, que se mantém ali. É lógico que os dias de hoje são diferenciados. Nós já tivemos grandes avanços no processo de participação das camadas populares, no processo de construção da nação, no processo de formação da identidade nacional. Nós já tivemos, a gente vai falar disso aqui, ok? Alguns momentos assim marcantes na história do Brasil a partir de um determinado momento na República, que vai aflorar a participação popular, a participação dos intelectuais, que vão sair um pouco da linha conservadora e vão adentrar um pouco mais na linha mais progressista, né? E aí alguns movimentos sociais participarão nesse processo assim de maneira espetacular. Nós já temos grandes avanços. Deus o livre. Temos grandes avanços, ok? Mas vamos então aqui à questão da formação do nosso Estado. O nosso Estado, ele seria uma monarquia. Que tipo de monarquia? Hereditária, constitucional. Aí eu tenho um primeiro processo de conflito, certo? Monarquia hereditária constitucional. Bem, para eu entender legal isso, eu vou apagar bem aqui, rapidamente, que você já tem guardado aí quais são as características da nossa sociedade brasileira
desde a colônia até o império, que a gente está discutindo é o império do Brasil, certo? É o império do Brasil. Então nós temos a Constituição de 1824. A nossa independência é conservadora, como já colocado aqui. Ela atende aos interesses das elites rurais. Fechou. Essas elites fazem um arranjo político com o príncipe regente. Mantém a estrutura colonial. Fechou? O príncipe fechou. Vamos te apoiar na tua ideia de monarquia. Só que para nós vamos aceitar a ideia de monarquia hereditária. Então, a família de Dom Pedro, hereditária. Então, mantém-se a família de Orleans e Bragança. Só que, para nós, ela deve ser constitucional. Ela deve ser constitucional. Naquele tempo, as eleições eram realizadas a partir de quem tinha renda. Só votava quem tinha condições. Então, imagina aí o número de eleitores. Estava em torno, na monarquia, em torno de 10%. 8 a 10%. Esse número vai diminuir lá na República. Na República vai cair para 2%, porque na República vai ter um outro critério que vai excluir mais pessoas do processo eleitoral, que é o de ter que ser alfabetizado. Como a maioria não era alfabetizada, então a gente vai ter na República menos eleitores do que se tinha na monarquia, porque na monarquia era pela questão de renda. Pois bem, os deputados eleitos são eleitos a partir da sua renda, são candidatos nas suas províncias a partir da renda, e esses deputados, quanto mais renda, logicamente, são os que mais poder econômico possuem. São os deputados que vão vir para o parlamento, juntamente com os senadores, eleitos a partir da renda de 200 mil réis, passando por 400 mil réis a 800 mil réis, dinheiro da época, era eleito pelo voto direto, tá certo? Era eleito pelo voto direto, e aí eles então se dirigiram para a formação daquilo que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte. Esta Assembleia Nacional Constituinte vai levar a cabo a ideia de formação de uma monarquia hereditária constitucional, a elaboração de uma Constituição. Antes da Constituição de 1824, antes da eleição de 1824, o parlamento ele elaborou e propôs a aprovação ao imperador Dom Pedro I de uma Constituição que limitava os poderes de Dom Pedro. A ideia de limitar os poderes de Dom Pedro entra em conflito com aquilo que ele foi educado. Dom Pedro foi educado nas ideias absolutistas. Quando ele assume o poder, ele vai estabelecer as ideias que lhe foram ensinadas desde pequeno. Então, quando a gente fala em Constituição, quando a gente fala em divisão de poderes, isso é uma ideia que vem lá do final do 18, em um movimento chamado Iluminismo, e que começa a tomar corpo no 19. Só que alguns países se mantêm absolutistas, outros vão tentar fazer uma espécie de aproximação entre as ideias liberais ou iluministas e as ideias absolutistas, resultando em um tipo de governo chamado despotismo esclarecido. Aqui, Dom Pedro I vai olhar a Constituição elaborada em 1823, que alguém chama de proposta, de rascunho, alguém chamou de Constituição primeira ou primária. Não, era uma Constituição. Era um documento fechado a partir dos acordos entre as elites, entre os senhores de terras,
E essa Constituição ela foi colocada em apreciação para o imperador assinar. Ela seria uma Constituição constituída dentro do parlamento, certo? Muito bem, isso a gente está em 1823. Ela seria, então, promulgada. O que é uma Constituição promulgada? É uma Constituição em que o parlamento elabora, a partir dos debates entre os políticos ali, que representam várias linhas, vários grupos, e aí essa Constituição é colocada à apreciação para o governante, ele promulga a Constituição. Dom Pedro I não aceitou a Constituição por ela limitar os seus poderes. Disse, não quero. E aí ele chama um grupo de portugueses, e aí nesse momento eu tinha no Reino do Brasil, vamos me acompanhar bem aqui, lembrando que o Brasil era Reino Unido, a Portugal e Algarves. Tem professor que não lembra isso para o aluno. Porque eu tenho alunos que chegam para mim pensando que na independência a gente era colônia ainda. Não, nós éramos Reino do Brasil, unido a Portugal e Algarve. Isso ocorre em 1815. A gente é Reino do Brasil desde 1815. Uma situação das guerras napoleônicas. Então nós somos o Reino do Brasil. Quando Dom Pedro faz o grito do Ipiranga, sabe? Independência. Pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a independência do Brasil. Aí ele no meio da fala, ele diz o seguinte: laços fora, soldados. É assim que diz o teatro. Né? O pessoal apresenta isso no teatro. Laços fora, soldado. Aí ele arranca um laço que todos usavam. E aí ele diz: a partir de hoje somos separados. Quando ele faz isso, o laço que ele tira era o laço do Reino Unido de Brasil, ou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Não façam mais parte do Reino Unido. Nós seremos agora uma nação livre. Daí, independência. Durante o Reino do Brasil, eu tinha 2 partidos políticos. Eu tinha o Partido Português, que representava os interesses da coroa, os interesses do Reino de Portugal, que era, vamos dizer assim, majoritário, né? Onde estava o rei, o imperador. Então eu tenho o Partido Português, representado pelos comerciantes portugueses, por aqueles que moravam por aqui, que tinham um certo poder aquisitivo. E, do outro lado, formou-se o Partido Brasileiro. Este Partido Brasileiro, por que eu tenho um Partido Brasileiro numa colônia que não era independente? Vai abrindo a mente, meu aluno. Vai vendo o que era a história do Brasil mesmo. Esquece um pouco os teatros aí, os filmes globais que a gente tinha por aí. Vamos olhar aqui a história. Eu tenho um partido brasileiro. Aí vem... sabe por que tinha um partido brasileiro? Porque a gente é Reino do Brasil. E dentro do Reino do Brasil tem o Partido Português e o Partido Brasileiro. É alguns membros desse partido que resistem à separação na Bahia, no Grão-Pará, no Piauí, lá na Cisplatina. Está entendendo agora? Né? Aí eu tenho o Partido Brasileiro. Quem compunha o Partido Brasileiro? Os proprietários de terras do Brasil. Os proprietários de terra. Comerciantes portugueses. Senhores de terras brasileiros. Então aqui dentro eu tenho esses 2 grupos. Tá. Vem a independência. O Partido Português se mantém. O Partido Brasileiro começa a querer tomar mais espaços, e aí é o Partido Brasileiro que vai elaborar a Constituição de 1823.
E a partir das ideias daquele momento, daquele século, eles elaboram uma Constituição, também conhecida, salvo engano, Constituição da Mandioca. Dom Pedro pega o documento e diz: eu não vou assinar isso aqui. Mas como? Quem fala isso? As elites que já tinham um arranjo com ele. Mas como? Não vou assinar isso aqui. Isso aqui não é digno de mim. Existe uma frase que ele diz o seguinte: ele chama um grupo do Partido Português e monta um conselho de portugueses e dá a esse conselho a autorização para elaborar uma Constituição que, segundo ele, deveria ser digna dele como imperador. Ele diz: eu quero uma Constituição que seja digna de mim. Isso é uma postura absolutista. Ele é o centro. Ele é o governante maior do Estado que estava se formando. Pescou aí a ideia? Muito bem. Aí o Conselho Português elabora uma Constituição, logicamente baseada em muitas ideias da Constituição de 23, eles alteram alguma coisa, e nisso eles criam uma Constituição a partir daquela, e essas eles encaminharam para Dom Pedro I. Aí ele olha a Constituição e diz: agora essa é digna de mim. E uma das coisas que entrou nesta Constituição é que existiam 3 poderes, lembra das ideias do século XVIII, que agora estão no século XIX. Quais são os 3 poderes? Lá de Montesquieu, lembra do iluminista Montesquieu? Que o poder não poderia estar na mão de uma pessoa, ele precisava ser diluído para que não houvesse mais o poder absoluto. Então ele diz: olha, tem que ter o poder legislativo, tem que ter o poder executivo e tem que ter o poder judiciário. E aí o grupo do conselho cria um 4º poder, né? O poder moderador, que dava ao imperador poder em cima dos outros. Esse poder moderador é um caráter absolutista. Ok? Aí vamos ao texto que ele diz: a primeira Constituição brasileira outorgada, ela não é promulgada. Ela não é mais promulgada, ela é outorgada. Qual é a diferença? A promulgada é quando ela é enviada do parlamento, depois de uma ideia de debate, de construção de ideias, de elaboração dos artigos, dos incisos, dos parágrafos que constituem a lei. E, logicamente, a Constituição ela é um documento de limitação dos poderes do governante. Certo? É por isso que, durante o período dos reis, dos monarcas absolutistas, quando eles eram coroados, eles faziam um juramento em cima da Bíblia, porque só iria julgá-lo Deus, porque eles eram reis ou imperadores a partir da vontade divina de Deus, que é a teoria do poder divino dos reis. Lembra disso? Teorias do absolutismo. Agora, o governante faz o rito com a mão em cima da Constituição, que é um documento para limitar os poderes do governante, para ele não se tornar um autoritário. Essa é a ideia. Ok. Então, ele outorga, vem de cima para baixo. Outorgado é quando parte do executivo. No Brasil, a gente vai ter algumas outorgadas. Nós temos essa de 24, a gente depois vai ter a de 37, que é outorgada. Depois a gente vai ter a de 67, que é outorgada. Que é uma Constituição elaborada a partir do Poder Executivo. Ela não sai do Poder Legislativo, certo? E aí Dom Pedro estabeleceu características da Constituição de 24, formação do Estado brasileiro, conservador, atende interesses das elites rurais. O que o imperador fez? Ele mantém os interesses das elites rurais, para não perder o seu apoio político, mas ele interfere ampliando os seus poderes enquanto governante. O que a primeira Constituição, que alguém chama de projeto constitucional, eu vou falar que alguns outros historiadores de renome no Brasil
também entendem assim, ela não é um projeto de Constituição, ela é uma Constituição que o imperador não aceitou promulgar e impôs outra Constituição, que é a de 24, que é outorgada, certo? E aí ele mantém algumas características da anterior. Por exemplo, o voto continua sendo censitário. O que é voto censitário, professor Guara? É o voto baseado na renda do cidadão. Então, se o cidadão tem renda, ele é eleitor. Se ele não tem renda, pode esquecer. Vai ficar assistindo de camarote as disputas pelo poder e o estabelecimento das relações de poder entre governantes e aqueles que representam parte da sociedade. Então, o voto censitário, ele vai restringir os direitos políticos com base na renda. E criou o poder moderador, que eu citei agora, que lhe garante amplos poderes. Amplos poderes. E nesse aspecto eu ainda trago outras características da Constituição de 24, que aí você pode anotar, né? Se você está anotando aí, então você pode anotar a Constituição de 24. Vou apagar bem aqui, esse momento aqui já passou rapidamente. Então, na formação desse Estado nacional conservador que atende os interesses das elites rurais, aí eu tenho a religião no Brasil é uma. Então, a Constituição de 24, ela definiu uma religião oficial, catolicismo, que vem desde a colônia. Então, desde a colônia, lembra, já falei disso? A igreja se uniu ao Estado e juntos desenvolveram o projeto colonizador no Brasil. O Estado, a espada, a igreja, a cruz. Lembra? O Estado traz a legislação, a igreja traz o controle social. E eu lembro que quando estava falando de patrimônio histórico, eu dizia que a construção das vilas na colônia, a igreja sempre é colocada no centro. Sempre colocada no centro. Se você for em qualquer cidade do litoral, ou até mesmo aqui na antiga Macapá, você tem a igreja de São José, a matriz, no centro, e próximo à igreja você tem uma praça. No quintal da igreja você tem um cemitério, que é o cemitério ali do centro, e ao lado você tem ali os órgãos públicos. E tinham as casas que foram todas destruídas e derrubadas durante o período da transformação em território federal, que vai ser assunto na próxima aula. Então você tem essa ideia de que a arquitetura ela era toda baseada no processo de controle da igreja. E você pode procurar em qualquer livro de história aí, vilas, que sempre a igreja é colocada numa posição de destaque, uma espécie de vigilância em cima da sociedade. Quando eu tenho a independência, eu tenho isso trazido para a formação do Estado, que deve continuar conservador, eu mantenho a religião oficial, o catolicismo, negando toda outra e qualquer forma de religião, principalmente as de matriz africana, indígena, protestante. Então, a religião é o catolicismo. Com o catolicismo, eu tenho duas coisas aqui. O padroado. O que era o padroado? O padroado era a submissão da igreja ao Estado, ou a aliança da igreja com o Estado. O padroado é a igreja unida ao Estado. Isso vai se desenvolver até o fim do Império. Quando a República é proclamada ali em 889, há a separação entre Estado e igreja. Além disso, além do padroado, nós vamos ter um outro sistema chamado beneplácito. O beneplácito, não é? Então eu tenho tanto o padroado quanto o beneplácito, em que o imperador é o chefe da igreja. No Brasil, é o imperador que é o chefe da igreja. Lembra que isso é uma postura absolutista. Ok? Vamos lá para a Inglaterra, no período do absolutismo, quando eles formaram lá o anglicanismo. Quem é o chefe do anglicanismo na Inglaterra? É o imperador. Olha o que Dom Pedro está fazendo aqui na Constituição, gente. Tá? Uma outra questão aqui, não é além da religião oficial, nós temos o voto censitário que já está destacado no texto,
nós temos a questão da eleição, que é pelo voto censitário. Eu tenho aqui a Constituição garantindo a maioridade. Vou colocar aqui porque a gente vai precisar lá na frente. A maioridade, né, é 18 anos. Se mantém a maioridade para homens, 18 anos, certo? Então eu tenho maioridade, eu tenho a questão da religião oficial, destacando essas duas características, porque lá na frente a gente vai precisar disso, certo? Política externa agroexportadora. Quando o Estado está se formando, eu tenho um processo de que tipo de política eu vou estabelecer para esse Estado. Então, nesse aspecto, eu tenho as relações internacionais do Império foram fortemente influenciados pelos interesses das elites agrárias, olha aí, priorizando acordos comerciais que beneficiavam a exportação de produtos primários. Então, significa dizer que a política econômica do Império é, primeiramente, baseada na produção agroexportadora. O produto assim que vai sustentar essa economia é o café, senhores de café lá do Vale do Paraíba, mais tarde do Oeste Paulista, atendendo ao mercado internacional. Então, eu tenho uma dependência econômica. Então, veja que a independência também não traz nem a nossa independência econômica, porque eu vou continuar dependendo do mercado externo. Uma economia para exportação, baseado na exploração do trabalho escravizado. Ok? Então, nesse aspecto, você não tem a mudança. A gente vai continuar na periferia da economia do capitalismo do século XIX, como produtores primários. Não há aqui, em um primeiro momento, interesses do Estado em investir na indústria. A indústria ela é incipiente. A gente vai ter pequenas fábricas que vão atender ao mercado interno, mas que você não tem uma política de incentivo a essa indústria. Ok? Você não tem uma política de incentivo a essa indústria. Bem, só para a gente fechar, eu vou fechar aqui, faltando 1 minuto e meio, porque a gente já falou dessa aula, só para contextualizar dentro da formação do Estado brasileiro, a ideia da presença dos escravos e dos libertos. Então, eu tenho ainda resistência dos escravizados, claro, eu tenho a formação de quilombos, a participação na construção nacional, olha só. A escravidão constituiu a base da economia durante o período imperial. No entanto, longe de serem objetos passivos da história, os escravizados, libertos e libertos foram protagonistas de diversas formas de resistência e de luta que vão contribuir decisivamente para a formação da nossa identidade nacional e para as transformações sociais que modificaram a cara do Brasil. A gente já falou disso nas aulas anteriores sobre a questão da cultura africana, o processo de participação deles na construção da nossa identidade nacional, certo? Na próxima aula, a gente vai prosseguir com esse tema, falando agora dos conflitos que vão ocorrer dentro do Brasil imperial a partir da outorga da Constituição, que vem a primeira resistência ao governo de Dom Pedro I, que vai ser a tentativa de separação de parte do norte, hoje nordeste, através da tentativa de separação com a formação de um país chamado Confederação do Equador, e a partir daí eu tenho os conflitos em outras províncias e os conflitos políticos entre as elites agrárias que vão resultar na queda de Dom Pedro I e na ideia de prosseguir o processo de tomada de poder e conflitos sociais dentro do Império do Brasil e, com isso, a construção da nossa nação, do nosso Estado-nação. Beleza? Obrigado pela atenção.
Espero que você tenha acompanhado a aula com entusiasmo. Te prepara que o Enem está chegando e com o Enem chegando, o desafio está te acompanhando nesse processo. Até a próxima aula.